Olá, como vai vocês aí, queridos? A aula é sobre cilindro, né? Vamos fazer a correção da apostila das questões referente a cilindro, beleza? Então, a primeira questão, temos o item A. A primeira questão é para calcular o volume do cilindro. Temos aí o primeiro cilindro com a altura igual a 8 centímetros e raio igual a 3 centímetros, beleza? Então aqui você vai usar a fórmula do volume. Qual é a fórmula do volume? Ir ao quadrado vezes a altura. Substitui, né? O raio é 3, a altura é 8. Aqui você pega 3 elevado ao quadrado, vai dar 9. Aqui, ó, 9. E 9 vezes 8, 72. E não precisa multiplicar, já que o problema não pede, centímetros cúbicos. Esse é o item A. No item B, a pergunta continua a mesma, né, na questão número 1, só que tem um detalhe, aqui você percebe que ele não informa o raio, ele informa o diâmetro, ou seja, será 2 raios igual a 10, então um raio será igual a 5. A fórmula é a mesma, coloca lá 5 no lugar do raio, 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 12, 25 vezes 12 dá 300, e a resposta é 300 pi centímetros cúbicos, beleza? Beleza? Então vamos ao item C. Item C aí com números decimais, né? O raio é 1,4 metros e a unidade mudou também para metros. E a altura 2,1 metros. Mesma coisa do item A, tá de cara, só substituir. Raio 1,4 ao quadrado e a altura 2,1. 1,4 ao quadrado vai dar 1,96. Multiplicando por 2,1 vai dar 4,116 pi metros cúbicos. Já no item D, ele informa o diâmetro, 2,4, a mesma coisa do item B. Você vai ter que calcular o raio, que é a metade de 2,4. Metade de 2,4 é 1,2. 1,2 ao quadrado é 1,44. Você multiplica por 3,4. Mas a continha aí dá 4,896 metros cúbicos. Concluímos aí a primeira questão, agora vamos à segunda. A segunda é duas perguntinhas. Ele quer aí a área lateral e a área total. Temos aí a fórmula para essas duas áreas, né? Tanto a área lateral, 2πrh, quanto a área total, que daqui a pouco a gente coloca. Vamos logo à área lateral. Precisa do raio e da altura. O raio é 4, a altura é 10. Só substituir, ó. Multiplicando, né? 2 vezes 4 vai dar 8, e 8 vezes 10, 80 pi centímetros quadrados. Já que a área fica agora elevada ao quadrado. Já a área total, a formulazinha é 2πr, r mais h. Você dá uma olhadinha. Dá para fazer a soma das duas áreas da base, né? πr ao quadrado, πr ao quadrado. Mais a área lateral, 2πrh. Essa formulazinha, o conjunto, né? Também precisa do raio e da altura. O raio é 4, a altura é 10. Aqui você vai multiplicar 4 vezes 2 e somar 4 mais 10. Dá 8 e 14. Multiplica 8 vezes 14, vai dar 112 pi centímetros quadrados. É a nossa área total deste cilindro. Vamos ao item B. O item B ele informou aí o diâmetro, deu 10. Consequentemente, o raio vai ser a metade. O raio vai ser 5 e a altura do cilindro vai ser 20. Multiplicando 2 vezes 5, 10. 10 vezes 20 dá 200. Então, a área lateral é 200 pi centímetros quadrados. Já para a área total, mesma coisa. Substitui o raio igual a 5 e a altura igual a 10. Somando o 5 mais 20 e multiplicando 5 vezes 2. Então vai dar 10 vezes 25, que dá 250 pi centímetros quadrados. No item C, informa o raio e a altura, só que em metros, logo a área lateral vai ser em metros quadrados. Substituindo, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20 pi metros quadrados. A área total, 2πr, r mais h. Raio 2, altura 5, multiplica 2 vezes 2 é 4, e 5 mais 2 é 7, multiplicando 7 vezes 4, 28 pi metros
quadrado. Último item da nossa questão número 2. Aqui temos apenas a altura, que é um número decimal, mas segue o mesmo padrão, né? Vamos lá, vai ficar 2 vezes 1 vezes 3,6. 2 vezes 1 é 2, vezes 3,6 vai dar 7,2 pi metros quadrados. E a área total segue o mesmo padrão. 2 vezes 1 é 2, 1 mais 3,6 vai dar 4,6, multiplicando por 2 dá 9,2 pi metros quadrados. Concluímos agora a questão número 2, agora vamos para os probleminha, né? Probleminha para ficar mais interessante, vamos aí à questão número 3, vamos fazer a interpretação. E claro que as fórmulas são essas três que a gente passou, né? Ou vai usar o volume, a área lateral ou a área total, né? Algumas vezes também a área da base, que é a área do círculo. Vamos ver o problema. Um reservatório em formato de cilindro, aí abaixo, né? Possui raio igual a 2 metros e altura igual a 10 metros. Qual o volume desse reservatório? Considere o π igual a 3,14. A diferença é essa. No finalzinho, quando tiver lá a resposta em π, coloca 3,14 e multiplica. Então vamos lá. Primeira coisa, fórmula do volume. πr ao quadrado vezes h. Substitui o raio e a altura. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10, 40 pi metros cúbicos. É o volume. Agora substitui, né, já que ele pede, considere π igual a 3,14. Substitui, né? 40 vezes 3,14 vai dar 125,6 metros cúbicos. Ok? Questão número 4 diz o seguinte: um tambor cilíndrico, tá aí a figura, tem uma base de 60 centímetros de diâmetro, forma o diâmetro, não um raio, né? Tem que prestar atenção nesse detalhe. E a altura igual a 100 centímetros. Calcule a capacidade em litros desse tambor. Utilize π igual a 3,14. Beleza? Então vamos nós. Então, temos um pequeno detalhe, né, que dá em centímetro, e se o volume fica lá em centímetro cúbico, tem que entender que a cada 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Em relação a ml e centímetro cúbico, é pareio, né, é igual, é a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos calcular o volume, né, em centímetros cúbicos. Veja aí que o raio é só 30, né, já que temos aí o diâmetro igual a 60, 30 ao quadrado dá 900, e 900 vezes 100 vai dar aí 90.000 pi. Beleza? E agora multiplica 90.000 vezes 3,14. Vai dar esse número enorme aí, né? Dá 282.600 centímetros cúbicos. Lembrando que a cada 1000 centímetros cúbicos eu tenho 1 litro, então é só pegar essa unidade aí, essa medida em centímetro cúbico e dividir para 1000. Se eu dividir por 1000, a vírgula vai para a direita, 3 casas decimais, a vírgula vai ficar bem aqui, entre o 2 e o 6. Então a resposta é 282,6 litros. Questão número 5 diz o seguinte: o diâmetro da base de um cilindro reto tem 10 centímetros. Como fala cilindro reto, a pergunta diz aí, é quando, suponhamos, esse segmento aqui, a altura aqui do cilindro, ele é perpendicular. Ambos, né, tem a mesma altura aqui, os dois lados aqui, né? Qualquer segmento que saia aqui dessa base em direção a outra base tem o mesmo comprimento. Então chama reto, né? Vai formar um ângulo reto. Por isso que chama diâmetro da base de um cilindro reto. Beleza? Só para ficar explicadinho. Sabendo que a altura do cilindro é 12 centímetros, qual a sua área lateral? Aqui é a área lateral. Ó. Tem o raio, que é a metade de 10, e, claro, tem a altura, tá aí a área lateral, 2πrh. Substitui raio 5, altura 12, faz aquela continha básica, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 12, 120, pi centímetros quadrado é a resposta, tá bom? Questão número 6. Vamos começar a aparecer questões mais bonitas, né?
Olha aí, essa aqui não informa o raio. Olha aí, ele diz o seguinte. Um cilindro circular reto de volume, informa o volume, 20 pi, centímetros cúbicos, tem a altura de 5 centímetros. Tá aí. Ele pede a sua área lateral. Já complica tudo. Então ele informa o volume, dá a altura e pede a área lateral. Primeira coisa, para calcular a área lateral, assim como todas as fórmulas que vem utilizando, as três que a gente mostrou, sempre tem o raio e a altura. Então a área lateral tem lá, 2πrh. Mas aqui não temos o raio. Até no desenho está informando aqui, ó, R eu não sei. Mas eu sei o volume. Né? Temos o volume aqui desse cilindro. Claro, eu posso aplicar a regrinha do volume. Que o volume é πr² vezes h. Eu tenho h que é 5, tenho o volume que é 20π, mas não tem um raio. Tá aqui, a continha fica assim montada. 20π igual a πr² vezes h. Então aqui a gente vai, claro, na igualdade, no produto aqui, eu posso eliminar o p em ambos os lados, né, para ficar mais fácil. E pegar o 5 que está multiplicando, levar dividindo, tá bom? Eliminei, levo o 5 dividindo. 20 dividido para 5 vai dar 4, e tira a raiz quadrada do 4, que vai ser 2. Olha aí, ó, encontramos o raio igual a 2. Agora eu posso já fazer a área lateral, simples e fácil, substitui agora que o raio é igual a 2, né? Temos o raio igual a 2, e faz a continha, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20 e centímetros quadrados, ok? Essa questão é bem interessante, bem legal. A questão número 7 também, ó, pelo espaço determinado, ela é bem legal também, tá bom? Ele vai pedir aí o raio, né? Temos que encontrar o raio. Diz o seguinte, o cilindro circular reto de altura 7, veja aí no desenho, tem área total igual a 60 pi centímetros quadrado. Pergunta qual o volume em centímetros cúbicos. Veja que no problema não pede para substituir o pi por 3,14, tá bom? Esse é o detalhe, tem que prestar atenção, só substitui quando pedir. Eu tenho aqui a área total de 60 pi centímetros quadrados, e a mesma coisa, se eu tenho a área, eu vou procurar o raio. Agora eu coloquei até uma letrinha menor, preste atenção aqui, ficou pequenininho, mas dá para ver. Então eu sei que a área total é 60 pi, já coloca lá, né, 60 pi, vou apagar esses riscos. E a área total é 2πr, R mais H. Veja que a altura eu tenho, mas não tenho o raio. Aparece o raio duas vezes aqui, ó, para complicar o negócio. Aí vamos desenvolver esse negócio, né? Mesma coisa, eu posso eliminar esse π e esse π, tá bom? Pegar esse 2, levar dividindo, lá o 60. E aqui o R, multiplicar com R e multiplicar por 7, tá bom? Então vai ficar R vezes R e R vezes 7. Beleza? Então vamos lá. Levei o 2, como eu falei, dividindo lá, ó, 60 dividido para 2. R vezes R, R ao quadrado. E R vezes 7, 7R. Veja aqui que vai ter uma equação do segundo grau, né? 60 dividido para 2 vai dar 30. Passa o 30 para o outro lado, ó, fica lá, ó. R ao quadrado mais 7R menos 30 igual a 0. Então temos aí uma equação do segundo grau. Valor de A igual a 1, B igual a 7, C menos 30. Aplico o delta. Temos que voltar aí, ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Substitui, né? 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 30. 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, professor, é 49. Aqui faz o jogo de sinal, menos e menos vai dar mais, e multiplica 4 vezes 30 dá 120, já que o 1 é elemento neutro da multiplicação. 49 mais 120 é 169, uma boa, né? 169 é quadrado perfeito. Posso aplicar a outra fórmula da equação, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só substitui, né? 7, 169 e o 1 no lugar do A. Raiz de 169 é 13. Tudo dividido por 2. Olha lá do outro lado. Ó. Vai ter duas raízes. O R', menos 7 mais 13 vai dar 6. Dividido para 2 dá 3. E o R, duas linhas.
Menos 7 menos 13 dá menos 20, dividido para 2 dá menos 10. Esse menos 10 não convém para um raio, né? Só convém o que é positivo. Então vai ficar raio igual a 3. Está aqui, ó, raio igual a 3. Todo esse cálculo para achar o raio. E agora eu posso aplicar a fórmula do volume e calcular o volume. O volume é πr ao quadrado vezes h. Ficou fácil, né? Agora, raio igual a 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 7 dá 63 pi centímetros cúbico. Essa é uma questão interessante. Preencheu todo o espaço. Vamos à questão número 8. Diz o seguinte na questão número 8. Um cilindro circular reto de raio 4, aí não tem altura. Tem área lateral de 72 pi. Qual o volume do cilindro em centímetros quadrados? Aliás, troque aí, né? Vamos fazer a alteração. Que a área é centímetros quadrados e o volume em centímetros cúbicos. Pequeno mesmo na apostila temos que corrigir. Tá bom? Então vamos nós, né? Primeira coisa é descobrir a altura pelo que eu tenho. O que eu tenho é a área lateral. Então você vai pegar a fórmulazinha da área lateral, que é 2πrh, e encontrar a altura. Substitui. A área lateral é 72π e o raio é 4, né? Beleza, fica só o H aí. Então aqui eu posso multiplicar 2 vezes 4 vai dar 8 e levar o 8 dividindo, tá bom? Aí eu encontrar a altura, 72 dividido para 8 vai dar 9. Então encontramos aqui a altura igual a 9. E agora fica fácil encontrar o volume, já que eu sei aí o tamanho, o comprimento, né, desta altura. Volume é igual a πr ao quadrado vezes h. Substitui. 4 ao quadrado, 16 vezes 9, 144 pi centímetros cúbicos. Ok? Vamos agora à última questão, né? Um probleminha aí referente, bem interessante, né? Diz o seguinte. Última questão nada, né? Tem mais questões aí. Vai até a 11ª, não é isso? Questão número 9 diz o seguinte. Um rótulo retangular contendo a prescrição médica foi colado em toda a superfície lateral de um recipiente de forma cilíndrica de certo remédio, contornando até as extremidades se encontrarem, sem haver superposição. Ou seja, o rótulo não ficou sobre ele mesmo, né? Ele ficou preenchido até cobrir toda essa lateral desse recipiente. Sabe-se que o volume do recipiente, desprezando-se a sua espessura, é de 108 pi centímetros cúbicos. E ele pergunta qual a área do rótulo em centímetros quadrados. Use π igual a 3,14. Então, a primeira coisa, né? Eu não sei qual é o comprimento desta circunferência, mas aí ele informa o volume. Para isso, nós vamos ter que calcular, né? Vamos ter que encontrar esse raio através do seu volume, né? Para depois aplicar a área lateral. Então o volume é 108, né? 108 pi centímetros cúbicos. E aqui eu só sei a altura, que é 12, né? Agora eu vou aplicar aqui a fórmula do volume para encontrar o nosso raio. Então fica lá, a altura é 12 e o volume é 108. Posso eliminar um pi de cada lado e levar o 12 dividindo, tá bom? 108 dividido para 12 vai ser 9. Então o raio é igual a 9, né? Aliás, o raio ao quadrado é igual a 9, vou tirar a raiz quadrada do 9, professor. Tira a raiz quadrada do 9, vai dar 3. Então encontramos o raio aqui igual a 3. Posso dizer assim que esse raio aqui é 3. Então fica fácil calcular essa área lateral. Só substitui. 3 o raio, a altura é 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 12, 72. 72 vezes 3,14. Aí dá uma área em centímetros quadrados de 226,08. Ok? Aqui pede para substituir o π. A pergunta vai sempre informando. Questão número 10. Questão número 10, bem interessante, diz o seguinte. 9 cubos de gelo, cada um com aresta igual a 3 centímetros, derrete dentro de um copo cilindro. Inicialmente vazio.
com raio também igual a 3. Após o gelo derreter completamente, determine a altura do nível da água do copo. Considere π igual a 3. Veja aqui que o π ficou reduzido a 3, né? Então a primeira coisa, são 9 cubos, né? O volume desses 9 cubos dá para calcular 9 vezes a aresta, né, do cubo, já que o cubo aqui tem aresta igual a 3. 3 ao cubo é o volume de um cubinho de gelo. Como são 9 vezes 9. Então aqui eu já tenho o valor, né? Se eu fosse multiplicar, não precisa, porque ele vai ter uma comparação. Eu vou comparar com o quê? Com o volume do cilindro. O cilindro aí eu sei que o volume dele vai ser, até a sua altura, o volume igual a isso aqui. Por quê? Porque eu estou considerando a altura dele e um raio igual a 3. Então, quando eu for calcular, imagine lá o copo, né? Isso aqui é o copo, pronto. Eu não sei qual a altura, mas eu vou calcular o volume de um determinado cilindro que engloba a altura que a água ficará. Então, eu considero que o volume do cilindro com água seja igual ao volume dos cubinhos de gelo derretido. E claro que o raio é igual a 3. Então é só comparar, né? Você troca o valor do volume por 9 vezes 3 ao cubo e substitui aqui o valor do raio. E a gente vai saber que altura ficará esse cilindro, né? Esse cilindro de água, né? Pronto, tá aqui, ó. Π igual a 3, raio igual a 3 ao quadrado e H. Você compara os dois volumes, já que esse volume aqui é referente a esta altura que está pedindo, né? É o volume de água. Então é só fazer a igualdade. 9 vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 3, aliás, 3 ao cubo e 3 ao quadrado. Lembrando que 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo, né? Só somar os expoentes. Elimina aqui, ó. Então a altura vai ficar igual a 9. Então pronto, o copo, depois que derreter esse gelo, vai ficar com a altura igual a 9 centímetros, ok? Questão número 11, também muito interessante, né? Fala o seguinte, um artesão que produz velas. Um artesão confecciona 2 diferentes tipos de velas ornamental a partir de modelos de moldes feitos com cartões de papel retangulares, 20 por 10, ou seja, ele usa o mesmo cartão, 20 por 10, conforme mostra a figura. Unindo dois lados opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã, forma cilindros, em seguida os preenche completamente com parafina. Veja que quando o cartão é deitadinho aqui, com altura 10, a vela fica mais grossa, né? Aparentemente com volume maior. Se ela virar aqui o cartão, a vela aparentemente fica com volume menor, tá bom? Então a pergunta aqui é, qual é o volume, né? Eu acho que vai aparecer aqui a pergunta. A pergunta, supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, qual o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2, né? Aparentemente a vela 1 é mais cara que a vela do tipo 2. Então vamos fazer aí a continha, né? Veja aí que o raio da primeira vela tipo 1 a gente pode encontrar utilizando o comprimento da circunferência, né? Se você imaginar aqui que o cartãozinho ele tem 20 centímetros, que ele vai ficar aqui no comprimento da circunferência, concorda? Então, utilizando o comprimento da circunferência 1, 2πr1, né? 2πr é o comprimento de qualquer circunferência, duas vezes o π vezes o raio. Coloquei um aqui para diferenciar, né, a primeira vela para a segunda vela. Substituindo o comprimento por 20, levando 2π dividindo, vai ficar 20 dividido por 2π, simplificando, o raio da primeira vela é equivalente a 10 sobre π. Fazemos a mesma coisa com a vela 2. Lá o comprimento da vela é 10, tá bom? Então faremos aqui o mesmo cálculo. O raio 2, né, da segunda vela vai ser 5 sobre π, né? Coloquei lá o comprimento aqui, ó, o comprimentozinho aqui é 10, comprimento da circunferência aqui, ó, da base, né, do cilindro. Pego 2π, leva dividindo, simplifiquei aqui
Dividir ambos por 2 vai dar 5 sobre π. Ok? Então, temos o raio da vela 1, 10 sobre π, e o raio da vela 2, 5 sobre π. Agora eu vou comparar os dois volumes. Aparentemente o volume da primeira vela é maior, então vou fazer apenas a razão entre as duas velas. O volume da vela 1, do tipo 1, e o volume do tipo 2. Substitui lá, né? Ó. πr ao quadrado vezes h é o volume. Então, o π continua. O raio da primeira vela é 10π ao quadrado vezes 10. Né? Já que a altura aqui é 10. Ó. Tá bom? A vela 2 é π vezes o raio. Isso aqui. 5 sobre π ao quadrado vezes a altura. A altura aqui é maior. A altura é 20, né? Já que o cartão está virado. Aqui eu posso eliminar na divisão π sobre π. Elimina já um π, esse π que estava multiplicando na razão. E vai levar ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 10 ao quadrado. π ao quadrado, π ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. π ao quadrado, π ao quadrado. Aqui o 10 e o 20, ó, tirei um zero de cada, dividi ambos por 10, ficou 1 sobre 2. Continuando, ó, posso eliminar aqui o π, ó, também, nessa razão. Vai sobrar o quê? 10 ao quadrado, que é 100, vezes 1 vai dar 100. E 5 ao quadrado, 25, vezes 2. 25 vezes 2 vai dar 50. E se eu dividir 100 para 50, vai dar igual a 2. A razão é igual a 2. Significa o quê? Que a vela do tipo 1 tem um custo, o dobro, né, do custo da vela número 2. Ok? Então concluímos aqui a correção do exercício sobre cilindro. Até breve, pessoal.